Então, gente, nós definimos esse tema por alguns motivos. Eu acho que o principal deles é porque nós somos um coletivo que sempre pensamos na diversidade, que sempre respeitamos a diversidade, e nós somos um coletivo que representa a diversidade também. Então, é um tema muito caro para a gente, e se a gente não fizesse uma live sobre ele, não seria a gente, né? Então, é uma identidade nossa que a gente está expressando aqui e não poderia deixar de fazê-lo. Esse mês é um mês que marca o Dia do Orgulho LGBT, que é em alusão ao movimento de Stonewall, que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde os bares e as casas de shows que eram frequentadas por pessoas LGBT eram constantemente vítimas de batidas policiais, sem explicações, sem motivos prévios, sem algo que justificasse essas batidas, né? Eles estavam sempre marcando presença nesses espaços e de uma forma truculenta. Então, no dia 28 de junho de 1969, o movimento LGBT, daquelas pessoas que estavam ali naquele espaço, decidiu se levantar e reagir àquilo que estava acontecendo, à truculência policial, e foram dias de levante, e foi esse movimento que culminou, né, no que a gente conhece como Dia do Orgulho LGBT. A partir desse dia foi criada a Parada LGBT, e essa Parada LGBT ela foi sendo difundida pelo mundo afora. Hoje em dia nós temos a maior parada LGBT do mundo, que é em São Paulo, que foi feita nesse domingo agora, passado, de forma virtual, por conta da pandemia. E então esse movimento foi o que gerou esse dia. Esse dia gerou o mês do orgulho LGBT, e a gente resolveu, na verdade, fazer essa live aproveitando, né, esse momento para fazer uma espécie de interação entre o meio LGBT e a educação física, que a educação física é o nosso curso, a área que a gente se formou, é a área que a gente atua, é a área que a gente é apaixonado. Então, a gente decidiu pensar, né, que espaço nós LGBTs temos dentro da educação física. E aí não só dentro do espaço universitário, mas dentro do universo mesmo da educação física de uma forma mais abrangente. Certo. A gente acha muito importante, porque nós somos sujeitos desse tema também, né? Só que existe toda uma diferença entre esse tema ser tratado como você, um aluno LGBT, dentro do espaço escolar, assistindo aulas de educação física, e você, um professor LGBT, né, que já teve toda uma história de vida, de todo o processo de entendimento de como a sociedade te trata, você se empoderando dentro da sua construção de vida, e você entrar num ambiente de sala de aula para dar aula. Entende? São dois sujeitos diferentes, né? E eu não sei o Cris e a Fê, mas eu não vivi a primeira parte, né? Então, eu fui uma criança cis, hétero, que não teve qualquer tipo de problema com relação a isso. Então, não é meu local de fala entrar nesse âmbito, né? Então, a gente resolveu esquematizar dessa forma para fazer com que nós trouxéssemos um convidado que soubesse do que estava falando, né? Para a gente não ficar invadindo o espaço de fala de ninguém, entende? Então, assim, a gente achou de suma importância e também trazer para além dessa dicotomia, porque as pessoas centralizam muito a sigla em só gays e lésbicas, né? Então, a gente resolveu trazer o a mais, né? Eu estava vendo um dia desses um vídeo que dizia que quem iniciou a letra, a sigla foi o T, né? E é a parte mais marginalizada da sigla.
Sim, Então, sim. a gente procurou trazer essa diversidade maior, até porque a gente precisa entender esse aspecto com professores, como alunos também, né? Porque muitos de nossos colegas são, a gente sabendo ou não, e também como ser humano, para a gente começar a desconstruir determinadas concepções que a gente tem dentro da sociedade mesmo, com relação ao espaço da LGBT que dentro da escola, né? Assim, pegando um pouco da tua fala, pensar que dentro da bandeira mesmo existem meio que escalas em que as pessoas sofrem mais ou menos preconceito dependendo da forma como ela se porta ou de como ela assume uma determinada identidade perante a sociedade. Então, Exatamente. nosso convidado expressa muito bem isso, né? Essa questão. Muito obrigado pela sua presença. A Mari vai continuar aqui com a gente nos comentários, Tchau, tá? Ela gente. vai Beijo. anotar perguntas, alguma coisa. Ela vai sair agora e a gente vai chamar o nosso convidado. O Beijo, Mari. maravilhoso Bernardo. Beijo. Boa live, gente. A gente separou alguns tópicos para a gente direcionar a nossa conversa. Nós estamos falando sobre educação física e os LGBTs. A gente não pode deixar de falar sobre o curso. Nós somos um grupo formado por 3 professores formados pelo curso de Educação Física, eu, Mari e Fernanda, e o nosso convidado Bernardo também. Então, a gente vai iniciar falando um pouco sobre a nossa vivência no curso de Educação Física, né? A dor e a delícia de termos nos formado em Educação Física. Então, eu queria começar fazendo, instigando o Bernardo, pensando no seguinte: muitas pessoas LGBTs sequer conseguem entrar na faculdade. Sequer conseguem entrar. Isso é fato. Por muitos motivos. Né? Um deles é a falta do apoio familiar. Né? Tem gente que larga, abandona o ensino médio, para no ensino fundamental e a questão do ensino superior fica como sendo um sonho distante. Né? Como é para ti, dentro do meio LGBT, pensar essa questão? Então, eu faço parte da comunidade LGBT, principalmente dentro da comunidade T, né? Que são as pessoas trans, é por quem eu luto, é quem eu sou. E dentro da nossa comunidade, a porcentagem de pessoas que entram na universidade é muito pequena. Esses tempos eu estava fazendo uma pesquisa e o dado assim não chega a 20% de pessoas trans que estão inclusas dentro da universidade. Eu acho que é até menos um pouquinho. Então, assim, a gente vê muito da falta de afeto familiar, a gente vê a falta de tato dos professores. Para quem conhece, para quem já viu a minha pesquisa de TCC e toda a pesquisa, minha pesquisa acadêmica fala sobre justamente essa questão de pessoas LGBTs dentro da escola, principalmente pessoas trans. E na época do TCC, eu entrevistei 6 pessoas e das 6 pessoas, nenhuma delas estava dentro da universidade. Entraram depois, teve um rapaz que entrou depois, mas assim, das meninas que eu entrevistei, principalmente, que é quem sofre a maior violência, né, mulheres trans e mulheres travestis, nenhuma estava inclusa. Uma delas deixou de participar da escola do ensino médio por conta de violência, por conta de transfobia. Então, assim, especificamente dentro da educação física, porque o meu tema, ele aborda justamente isso, né? As questões, a vivência de pessoas trans dentro da educação física, que é até hoje uma das matérias escolares que mais segrega, que mais fechadinho, que é masculino, que é feminino, certo? Então, quando a pessoa trans entra nesse meio, você já imagina a violência, né? Eu costumo brincar muito que quando eu era mais novo, que eu participava das aulas de educação física, ainda como mulher cis,
o professor tinha aquela clássica frase, o professor de educação física tinha aquela clássica frase, meninas para um lado, meninas para o outro. Eu ficava perdido naquele momento. Porque, assim, nunca me entendi como mulher, atualmente nem mais como homem, sabe? Então, o que eu faço nesse momento? Eu fico imaginando os meus alunos, eu sempre tento imaginar muito os meus alunos, sabe? E, na verdade, eu tenho levantado essa pauta muito, muito recente, muito forte, que é a violência trans, uma transfobia dentro da comunidade LGBT. Principalmente dentro da comunidade gay, dentro da comunidade lésbica, porque existem os LGB que nos excluem, né? Que são trans excludentes e acreditam que a gente nem deve existir. Eu tive que ouvir muitas coisas dentro da comunidade LGBT, dentro do curso, sabe? Dizendo que não era preciso, que era uma luta falha, era uma luta que não precisava estar ali, né? E isso é refletido muito dentro da escola, porque nós, como professores LGBTs, nós temos que estar lá e dar amparo para os nossos alunos que se entendem como LGBTs, que se entendem como lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, porque muitas pessoas se entendem como transexuais dentro da escola, porém não têm amparo, né, são marginalizadas. E a partir do momento que a gente, como professor, marginaliza alguém que faz parte do nosso meio, nós nos tornamos tão agressores quanto os que não entendem. Na verdade, até pior, né? Porque a gente entende e está marginalizando mesmo assim. Eu acho que deveria ser uma coisa comum a todos os professores, mas a gente sabe que a realidade está distante. E é por isso que é importante falar sobre a questão da formação, sobre o curso de educação física. Tinha pensado no seguinte, né? Quando estava falando sobre a questão da escola, da separação menino-menina, até a Letícia ratificou isso aí nos comentários. Essa divisão ela existe dentro do curso também. Sim. Os professores não estão saindo muito da linha daquilo que eles aprenderam. Essa aqui é a realidade. Então, dentro da universidade, já existem essas problemáticas. Elas vão ser reproduzidas depois dentro da escola. A Maria está colocando aqui, ó, que teve uma questão de assédio enquanto mulher cis na universidade. E aí eu vou deixar tu segurar essa fala aí para te dizer uma outra coisa. Dentro do curso de Educação Física, nós temos atividades práticas, e essas atividades práticas, elas também contam com essa velha divisão. Pensando na perspectiva do corpo trans, como é ter uma aula de lutas ou uma aula de esporte de contato? Aí tu vai ficar com as duas questões aí. A que a Mari levantou, porque enquanto as pessoas achavam que tu era uma mulher cis, tu já foi assediado, e quando tu passou por esse processo, e aí como foi a tua experiência nas aulas? Tá, como eu falei, né? Eu vim me entender como uma pessoa trans, como um homem trans até o momento, quando eu já estava muito no finalzinho do curso, então essas disciplinas que exigiam contato físico, eu não passei como corpo trans, passei como mulher cis, que é um trauma, são brigas internas que a gente que já é uma porrada dentro do curso há muito tempo, muito antes de mim já era isso, os assédios nas aulas de luta, os assédios nas aulas práticas de esportes e coisas do tipo. Então, assim, eu vou contar 2 relatos, que foi um relato de um professor que dava uma matéria específica de esporte, e ele assediava as meninas, assim, contato mesmo, sabe, contato físico, de tocar nas partes, tocar na bunda, apertar a coxa, dizer, esse teu short poderia ser mais curto e coisas do tipo. Só que chegou um momento em que eu já entrei na aula dele muito tarde, eu entrei porque eu precisava fazer as disciplinas complementares, e quando eu percebi aquele assédio, eu briguei, claro. Falei, poxa,
não é bacana, professor, bora parar com isso e tal. E ele me pegou para Cristo, né? Começou o assédio se voltou a mim. No momento em que eu não compactuei com aquele assédio, a gente brigou, nós tivemos uma briga muito feia dentro da universidade. Por conta disso, eu levei pro coordenador de curso, o coordenador de curso fingiu que eu nem existia, como ele sempre fez, desde quando eu entrei na universidade. E assim, o que mais me impactou nessa época foi que eu fiz quase toda a disciplina dele, até chegar no final e a gente ter essa porrada, eu não participei mais, mas não ia influenciar em nada das minhas presenças. Quase 2 anos depois, no último semestre, que eu fui olhar as minhas cargas horárias para a gente poder cumprir aquela carga horária que a gente tem de aulas, estava me faltando uma disciplina. E eu fiquei, ué, como assim? Eu fiz essa disciplina. Eu fui olhar, basicamente, esse professor, a partir do momento que eu não aceitei o assédio, ele parou de contabilizar minhas presenças. E eu não sabia disso. Eu vim saber quando eu já estava faltando 3 meses para me formar, e em 3 meses eu precisei fazer uma disciplina complementar por conta desse assédio que aconteceu lá. Peguei as pautas, fui com as testemunhas, conversei, falei, gente, eu estava na aula, me ajudem. Levamos para o coordenador de curso, o coordenador de curso chegou, não, a gente vai resolver. Me formei até hoje. Não foi resolvido. Então, assim, eu me pergunto a que ponto as meninas, principalmente, precisam aceitar o assédio dos homens mais velhos, professores, que a gente não vai conseguir tirar de lá de dentro, Sim. sabe? Outro assédio que eu sofri já enquanto pessoa trans dentro da universidade foi justamente a questão do meninas para um lado, meninas para o outro. E eu, enquanto homem trans não hormonizado na época, então ainda tinha muito das feições femininas e sou pequeno normalmente. Eu lembro que nós estávamos na época de quadra junina e um professor, ele falou, então, eu quero 2 apresentações, uma apresentação masculina e uma apresentação feminina. E eu automaticamente fui para o grupo dos meninos, certo? Sim. O professor falou, não, você não pode participar no grupo dos meninos, porque aqui na minha agenda, na minha lista de frequência, seu nome está como feminino, então na minha avaliação seu nome vai como feminino, então a sua avaliação tem que ser com o grupo feminino. Fiz maior escândalo novamente, a turma toda se juntou e a gente derrubou a atividade. A gente falou, bom, se o Bernardo não pode fazer, ninguém vai fazer. Só que aí ele inventou um torneio. Mais uma vez, meninos contra meninas. Foi assim, eu percebi muito que foi uma briga de ego, sabe? Foi aquele Sim. negócio de, se você não vai aceitar o que eu vou mandar, eu vou piorar a tua vida. E aconteceu isso, eu saí mais uma vez da aula, não participei, tive que correr atrás de novo de outra disciplina para poder fazer, justamente por conta desses assédios, né? Hoje em dia, eu não sei te dizer como é que está essa questão dentro da universidade, mas eu tenho um amigo que é o Lorenzo, ele faz educação física também, e o Danilo perguntou se na minha época já tinha o decreto do nome social na universidade, já. Porém, só o FPA tinha aceitado esse decreto, tinha colocado em prática esse decreto. Tanto que eu fui a primeira pessoa trans na universidade, da UEPA, a solicitar o nome social. E foi a briga. Eu tive que comunicar a advogado, eu tive que chamar a rede paraense de pessoas trans em prantos no meio da UEPA, porque a minha solicitação tinha sido negada. E na outorga, o meu nome antigo ia ser gritado lá na frente, né? Então, assim, eu falei, então, gente, sem condições. Eu tive que ligar para a rede paraense de pessoas trans. Eles entraram em contato com a universidade, trouxeram os documentos, trouxeram o decreto e com muito custo eu consegui a mudança de nome, né? A troca de nome. Isso só no sistema externo. No sistema interno, o meu diploma ainda está com o meu nome feminino, né? Então... É um sistema que ele fere, machuca, ele oprime já a mulher cis, e quando a gente vai caminhando para
analisar a situação das pessoas LGBTs, a gente vê que só piora, né? Não, Sim, sim. não tem... E sem contar as agressões verbais, né, Cris? Que a gente tem que Sim, ouvir dos sim, professores. Nós precisamos ouvir, e muitas vezes por conta de precisar daquilo, né? Às vezes a gente precisa ser conivente também. E a partir do momento que a gente para de ser conivente e começa a gritar quanto àquilo, a gente passa a ser perseguido dentro da sim, universidade. Eu não sei se tu chegaste a ser perseguido por conta de ser um homem homossexual, né? Um homem sexual, como diz a ministra. Mas assim, eu, enquanto pessoa trans, fui muito perseguido por professores, fui perseguido pela coordenação de curso, de perder assim o mental tão grande, chegar no ponto de eu falar, gente, eu estou no último semestre e eu vou desistir desse curso, porque eu não tenho condições de mais vir para a universidade. Então, tivemos que passar o meu TCC, isso é outra questão que muita gente não sabe. O meu TCC, o meu orientador, ele não é do curso de Educação Física, é o Vladirson, ele é do curso de Filosofia da UEPA também. Por que eu não consegui um professor de Educação Física? Porque eu fui com vários professores e nenhum deles quis pegar o meu tema. Ouvi, seu tema é muito complicado, ouvi, teu tema, eu não tenho conhecimento que abarque esse tema. Ouvi muitas coisas, tanto que, assim, a pessoa que me agregou, que foi a minha co-orientadora, no caso, é a Sol, e não sei se alguém que conhece a Sol está ouvindo, ou se a Sol vai assistir isso, mas o tanto que a Sol sofreu dentro dessa universidade também por conta de mim, porque toda cagada que acontecia, eu precisava de algum professor, eu corria para a Sol. Porque a Sol é a professora das causas que ninguém liga, né? A gente bem sabe sim, disso. sim. Então, ela foi uma das poucas que me agregou, que me ouviu e que me agrega até hoje, sabe? Sempre quando tem eventos dentro da universidade, ela é a primeira a me colocar na frente, porque se for depender dos outros professores, eu não estou dentro da universidade. E isso é uma fala que é muito frequente pra gente que é trans, pra gente que é LGBT. Nós não pertencemos àquele lugar. Uma questão que a gente precisa colocar. Dentro do encontro de estudantes de educação física, eu fui em 2. Na primeira vez não teve nenhum espaço que tratasse sobre opressões, eu estava começando no curso, não tinha muita apropriação do debate. Da segunda vez que eu fui, já tivemos um espaço, mas ele não foi um espaço oficial, ele foi extraoficial, criado pelas pessoas que estavam ali, se identificaram e criaram uma roda de conversa. Então, até mesmo nos espaços mais politizados, a gente vê que ainda não rola. Só puxando o gancho dos eventos que tu falaste, né? Todas as vezes que nós tivemos simpósios e eventos e coisas do tipo que eu estive à frente de alguma mesa, a gente percebe a diferença, e é engraçado, né? Porque a gente sempre fala sobre as pessoas mais velhas que não compreendem, as pessoas mais velhas que não querem estar lá, as pessoas mais velhas. E quando tinha esses eventos que eram voltados para os próprios estudantes do campus, os eventos em que eu estava inserido eram os eventos que tinham o menor público. Tanto que em uma das mesas que eu estive, não foi uma mesa, foi um grupo de estudo, grupo de trabalho, alguma coisa assim, que nós fomos para dentro de uma sala. Eu tive o ápice de ter 3 inscritos. 3. Inscritos para a minha mesa, né, para o meu grupo de trabalho. Só que aí depois foi chegando uma gente, eu falei, ué, de onde vocês estão vindo? Eles falaram, a gente não conseguiu se inscrever em nenhuma outra que estava tudo lotado, então sobrou aqui. Aí eu fiquei, poxa, que pena, né? Mas que bom que vocês estão aqui.
fiz o meu evento, muita gente saiu, eu consegui juntar acho que 15 pessoas mais ou menos. Muita gente saiu desse grupo de trabalho com visões. Teve uma moça que me abraçou, uma moça assim, a gente não quer colocar padrão, né, mas branca, loira, hétero, alta e magra e esportista e tal, enfim, a gente sabe como é, né? Ela olhou para mim e falou, eu nunca tinha pensado sobre isso. Nunca. E a partir desse momento eu vou pensar sobre isso. E recentemente eu encontrei com ela nas redes sociais e ela está fazendo um trabalho muito bom quanto a pessoas LGBTs, sabe? E é assim, a gente vê que dentro do curso, principalmente, a gente tem aquele fantasma do curso de educação física que o povo só vai para lá para jogar bola, né? Menino vai para fazer educação física para jogar bola, menina vai para educação física para fazer qualquer outra coisa menos jogar bola, né? Porque as meninas que jogam bola, tu já sabe, né? É a porrada também. Então, assim, dentro dos eventos, por mais politizados que sejam, por mais para estudantes, para gente da nossa idade, nós não temos alcance. Porque o que me parece muito é que a nossa causa não importa. Então, como a nossa causa não importa e a universidade não faz importar, pode ser esquecido. E a partir do momento que a gente aceita essa ideia e para realmente de lutar, de gritar, porque a gente precisa gritar, a gente não pode chegar na delicadeza lá e falar, não, mas eu quero ser ouvido. Não, tu tem que gritar, que é para te poder ser ouvido, tem que ir pra porrada mesmo. Como eu fiz, como fui pro embate várias vezes com vários professores dentro da universidade, né? Enfim.